E aí, minha gente, boa noite, muito boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso TED de volta, que ocorre quinzenalmente aqui no Espírita Info, às 8 da noite, sempre às sextas-feiras. Hoje a nossa convidada, a nossa companheira Leia, ela vai trazer para a gente um tema a respeito de mediunidade. Como que andam, como que anda a prática da mediunidade nos centros espíritas? Ela vai falar um pouquinho para a gente, depois a gente parte para aquela conversa aí com os presentes aqui. Mas antes da gente iniciar, a gente vai pedir a Beth Baez para fazer uma prece para a gente e logo, logo passamos a palavra aí para a Leia. Amigo Jesus, o TED está de volta. E dessa vez, trazendo a presença de uma companheira que conhecemos nas lides espíritas, atendendo, ajudando, aconselhando aqueles que a procuravam. Abençoa Jesus a Leia nesse momento, que ela se sinta bem-vinda, acariciada no nosso meio. Envolve-nos, Senhor, a todos nós na sua bênção. Fortalece a nossa fé e nos ensina o caminho a trilhar em rumo dessa conquista, que é a perfeição espiritual. Fica conosco, Jesus. Muito obrigada por esta noite. Sim. Assim seja. Leia, como anda a mediunidade, a prática da mediunidade nos centros espíritas? Antes de você começar, faz uma apresentação, sua breve apresentação aí, fique à vontade. Léia da Hora, antiga trabalhadora e fundadora do ID, Instituto de Fusão Espírita. Hoje já me divido com a Casa Espírita aqui na frente, porque para ir para o ID eu dependo de carona. Então eu vou uma vez por semana, graças a Deus. Mas aqui a Casa Espírita me devolveu minha autonomia, eu atravesso a rua e vou. E eles me aceitaram com muita alegria, com muita boa vontade. Então, viu, Beth, eu continuo me sentindo muito útil, graças a Deus. Então, só isso aí, o pessoal se sente muito à vontade comigo, espero que vocês também. O nosso tema hoje não tem como não falar, não iniciar, tratando da capacidade mediúnica por si só. Dentro da capacidade mediúnica, nós sabemos que os médiuns só podem realizar determinados fenômenos mediante a sua capacidade, a capacidade que eles trazem. E determinadas capacidades não realizam determinados fenômenos. Então, é muito interessante a gente ter em conta isso, da capacidade do médium. E também não tem como a gente não comparar as capacidades que os médiuns traziam por época da codificação. Eram capacidades específicas que facilitavam a trazer as informações sem que o médium interferisse muito naquelas comunicações, sem que o médium interferisse muito. Por isso, eram capacidades mecânicas, de efeito físico e capacidade sonambúlica, mediunidade sonambúlica. Essas são as capacidades que permitem ao médium menor interferência na comunicação com os espíritos. Porque a gente vai, por exemplo, eu estudei muito sobre sonambulismo, muito. Kardec diz que é a capacidade que mais se presta ao animismo, o puro animismo, que vai trazer a manifestação do espírito de outra encarnação. Né? Então, a gente vai ver que há uma peculiaridade nessa capacidade e que permite uma maior exteriorização, uma maior emancipação da alma. E, pelo nosso estudo, o sonambulismo, por exemplo, é um caso sensacional da Revista Espírita, em que o Kardec relata que essa médium ficava semanas em crise sonambúlica. Semanas, vejam vocês. A interferência da capacidade permitindo essa emancipação desse espírito encarnado e sem consciência da sua personalidade na encarnação. Olha que interessante.
Tanto que eles analisavam que o médium era mais lúcido, que durante essas crises, nesses dias, essa pessoa, né, eles não sabiam que ela estava emancipando, nada disso, essa pessoa era mais apta, mais capaz, mais ágil. Olha que interessante. Então, eram capacidades específicas a permitir que o médium interferisse menos na manifestação, na comunicação. E é depois do evento codificação da doutrina, aconteceu alguma coisa, apareceu uma pessoa aqui na minha visão, e eu não apareço. Mas deve estar certo, né? Deve O estar tudo. pessoal vai entrando. Ah, É alguém que entrou. ok. Então, a gente foi percebendo ao longo dos tempos que essas capacidades foram rareando. Essas capacidades, aquelas capazes de realizar grandes feitos, grandes fenômenos. E houve uma maior participação do médium, uma maior participação anímica no sentido na hora da comunicação. O colorido do médium aumentou pela diminuição dessas capacidades extraordinárias do passado. Então, esse é o primeiro ponto que eu levanto acerca da mediunidade na atualidade. De tal forma, essas capacidades foram rareando que os efeitos físicos foram diminuindo, os efeitos anímicos da manifestação do médium em outras encarnações foi diminuindo. As capacidades, por exemplo, mecânica que o Chico trazia, a gente não vê isso nos médiuns da atualidade. Então, é muito interessante a gente observar que houve uma mudança nas capacidades mediúnicas. Isso é bastante. A gente observa com clareza, né, a mudança, a diminuição da capacidade. E aí, houve um momento em que os médiuns começaram a se sentir, os lidadores, né, os dirigentes, começaram a se sentir desmotivados no trabalho mediúnico. Isso antes da pandemia. Já tinha essa relativa insatisfação, porque não tinha mais novidade, porque não tinha mais fenômeno. Onde estavam os fenômenos? Onde estavam as grandes manifestações? E eu comecei a raciocinar muito em cima disso. Qual seria a causa? Por que isso estava acontecendo? E aí, estudando, eu fui chegando à minha própria conclusão. Eu falei, nós estamos em época de estudar evangelho agora. Porque as notícias, as informações, Kardec já nos passou. Eu não acredito, sinceramente, dada a minha imperfeição, a minha limitação, porque, tendo em vista que eu sou autodidata, né? Eu não fiz faculdade, eu não estudei nada disso, eu não tenho essa formação acadêmica, mas eu fui observando, fui estudando, e eu fui percebendo que o Kardec, a gente lê 2, 3, 4 vezes, e periodicamente, cada vez que você lê, você entende de uma forma diferente. Você vê um entendimento mais abrangente. E isso não depende da informação do Kardec, isso depende do meu amadurecimento, de quem lê, de quem analisa, de quem reflete sobre as informações que ele trouxe. Porque eu entendo também que, do lado espiritual, a parte espiritual, do mundo espiritual, dificilmente algum espírito trará alguma coisa além básica, o princípio básico do que o Kardec trouxe. Eu não acredito que, essencialmente, alguém traga alguma novidade. Traz algumas informações mais técnicas, mas o funcionamento do lado espiritual da vida, isso eu acho que não tem aprofundamento, não tem novidade, não por enquanto. A parte da vida do espírito, do pensamento do espírito, do sentimento, a relação do espírito com o fluido espiritual, as ideoplastias, as criações mentais, isso é básico. Eu não penso que alguém vai mudar isso, não. Então, é muito interessante que, minha observação, o que precisa é o espírito encarnado, o médium e os lidadores com os médiuns se evangelizarem.
porque intelectualmente nós estamos indo muito bem, obrigada. Mas moralmente a nossa sensibilidade está muito aquém ainda. Nós ainda somos egoístas. Nós trazemos profundamente um lado humano preponderante no nosso comportamento. Então, foi aí que eu lidava com um grupo mediúnico, incentivando a sensibilidade desse grupo, e não o fenômeno. Eu consegui não me sentir entediada, desmotivada pela falta do fenômeno. Foi assim que eu comecei a lidar. Bom, entramos na pandemia. Os médiuns vão todos enlouquecer, porque os centros fecharam as suas portas. As reuniões mediúnicas inexistem nesse período de pandemia. E todos os médiuns, sem exceção, ninguém enlouqueceu. Nenhum médium desequilibrou por falta da reunião mediúnica. Fato. Aqueles que já eram desequilibrados continuaram, né? Aqueles que eram equilibrados continuaram também. Outra constatação: nenhum espírito morreu por falta de atendimento de um grupo mediúnico. Nenhum espírito ficou sem ser ajudado, auxiliado, por falta dos médiuns estarem recebendo-os, os recebendo na reunião mediúnica. Fato. E aí, o que a gente pensa disso quando termina a pandemia, alguns anos depois, e os médiuns, buscando ansiosamente a reintegração no trabalho mediúnico, alguns partos retornam. Alguns partos. O ID, por exemplo, que é a minha casa, por excelência, né, de natureza, o ID, de um contingente de 14 reuniões, baixou para 4, 5, porque não tinha médium. Eles descobriram que eles podiam viver perfeitamente sem o trato mediúnico. Olha que curioso, que interessante. Então, a nossa realidade na atualidade é essa. É a manutenção, entre aspas, ansiosa dos grupos mediúnicos. Bom, a constatação que eu tive, eu pessoalmente ainda, quando eu estava dirigindo o departamento mediúnico, agora eu tive que me afastar, porque estou velhinha, coroca, não dou conta de ir sozinha, dependo de carona. Quando eu percebi, tinha médium, dirigente de reunião, que se negava a tomar vacina. Como é que a gente podia permitir que uma pessoa dessa entrasse no centro, correndo o risco de trazer o vírus e passar para outras pessoas? Se vocês não me permitirem trabalhar sem a vacina, eu não vou. Então, tchau, meu filho, vai com Deus. Porque a gente tem que ter uma certa coerência, um certo cuidado. Então, a gente começou a perceber esse afastamento por motivos vários. O segundo motivo, os condicionamentos da permanência do eu comigo. A permanência da pessoa sozinha em casa, fazendo coisas, preenchendo o seu tempo, que antes ela não fazia. Ela ia para a casa espírita. De repente, ela não foi mais para a casa espírita. E ela começou a desenvolver outras atividades. E ela percebeu que ela gostava, fosse por condicionamento, por viciação, ou por sensação de liberdade, não sei o quê. Os médiuns não queriam mais e não querem os trabalhadores retornar para as casas espíritas. É uma percepção muito clara isso, né? E aí, o outro ponto é um sentimento nostálgico. Um sentimento nostálgico que o ser humano tem. Não é mais como antes. E eles querem esse ser como antes. Eles querem sentir aquele como antes que lhes era conhecido, que era bom para eles, que eles gostavam. Não existe mais. De repente, eles chegam na casa espírita, cadê o antes? O antes não existe mais. Um outro ponto da minha observação, eu não sei se acontece em todos os centros, mas no ID fica muito claro, a falta de estacionamento. A grande maioria dos frequentadores eram pessoas que vinham de outros bairros com seus carros e não tem mais onde estacionar. Não tem como chegar na hora no centro espírita. Acabou isso. Você chega lá, a Santa Luzia, por exemplo, está entulhada de carros, ela cresceu muito nesse período,
não tem mais estacionamento. E aí? Eles começam a ir, eu já recebi médiums, Léia, eu vou frequentar aqui perto de casa, porque é mais fácil. E a evasão continua por esse motivo. Então, a gente vai vendo uma série de fatores que trouxeram uma mudança comportamental, conceitual, e por aí vai, nesses médiums. E aí eles vêm, reformula a reunião mediúnica, o grupo mediúnico, nenhum deles participa de grupo de estudo mais. Nenhum deles. Não participam, porque já sabem. Já sabem. Isso é muito interessante, o eu já sei. Então, eu descobri, refletindo, que o eu já sei, isso tudo já me é conhecido, é porque eu não mudei. Eu não mudei. Porque o ensinamento continua. O Evangelho de Jesus é o mesmo, e se eu não mudo o meu comportamento, o meu conceito, se eu não me transformo, esse Evangelho vai deixar de ser interessante para mim, porque ele continua o mesmo. E quando, na verdade, quando eu mudo a minha visão sobre esse mesmo Evangelho, sobre essa mesma doutrina, sobre essas mesmas informações que os espíritos nos trouxeram em algum tempo. Percebe? Então, eu acho que é todo um contexto que vai alterando, né, o comportamento e o trabalho da mediunidade por excelência, o trabalho e os resultados dessa mediunidade. Então, a gente vê muito a mediunidade de psicofonia, a gente vê numa abundância impressionante a psicografia, a proliferação de livros, impressionante. A gente vê a premonição continua. A premonição continua. Por quê? Porque a premonição ela parte do campo de ação do médium. É individual a premonição, é pessoal. O médium, ele tem premonição daqueles que estão à sua volta, desconhecidos dos conhecidos, mas sempre aqueles que respiram no seu campo de ação. Então, a premonição ainda é uma capacidade, é uma manifestação da emancipação da alma que é útil àqueles que não conhecem espiritismo. Geralmente, quem tem premonição não é espírita. Vem em busca do conhecimento porque se assustam, porque estão matando gente, que estão fazendo gente ter acidente, morrer de doença, não sei o quê, que vai se configurar na premonição, né? Então, neste sentido, eu vejo que a premonição ainda é muito útil. Mas as outras capacidades, elas foram perdendo efetivamente a sua utilidade funcional, né? Prática. E eu acho que o meu tempo acabou, né, gente? Eu não queria falar nada quase, e já falei para caramba. Pelo menos eu espero que vocês tenham sentido a forma como eu sinto. Evidentemente, eu não estou trazendo bibliografia nenhuma, né? Eu trouxe a minha experiência, a forma como eu vejo, como eu ensino. Estou à disposição. Então, vamos lá. Vamos passar aí a participação dos presentes aqui, Léa. Aí a gente vai retornando você faz o comentário quando achar que deve fazer. Tá joia? Vamos começar então com o Ricardo. Achei excelente a sua fala, assim, eu concordo com tudo que você disse. Você fez uma análise muito oportuna do atual desinteresse pela prática mediúnica. É claro que a gente está falando de uma realidade nossa, na Zona da Mata, que é a região aqui em Minas onde a gente lida. A gente não tem como avaliar como está a questão mediúnica em outras regiões, né? Na Zona da Mata, Juiz de Fora e as cidades que a gente convive, o desinteresse pela prática mediúnica é notório, é notório. Recentemente, eu conversei com um diretor do Departamento de Assuntos da Mediunidade da AME, Aliança Municipal Espírita, porque a AME já há muito tempo não faz seminários, eventos sobre mediunidade. E ele me disse que eles desistiram de fazer porque não ia ninguém. Os jovens espíritas, a grande maioria não se interessa pelo tema mediunidade, não vão para a sessão mediúnica, não fazem curso de mediunidade. Quando fazem, eles terminam o curso, eles seguem outro caminho. Então, a gente viveu uma fase em que o centro espírita era sessão mediúnica. Há 50, 60 anos, a pessoa ia para o centro para a sessão
E hoje quase ninguém vai ao centro para acessar. Então, isso é um fato. Por quê? Por que isso aconteceu? Eu acho que você colocou algumas coisas interessantes, que são pertinentes. Agora, há um aspecto aí que eu queria ouvir a sua opinião. Eu acho, particularmente, que nós pegamos pesado demais com o não pode, o não deve, o não é legal na prática mediúnica. Nós saímos de um extremo, que a reunião mediúnica era uma bagunça, porta aberta, a gente saía para fumar e voltava, e fomos por um outro extremo em que nada pode. Possivelmente tenha sido influenciado o livro Diretrizes de Segurança, que Raul Edivaldo, é um livro de perguntas e respostas, né? Possivelmente esse livro tem influenciado muito, a gente sabe a importância do Divaldo Raul há uns anos atrás, ou talvez o livro Desobsessão do André Luiz, enfim. Nós começamos a pegar muito pesado com regras na mediunidade. Só pode receber 2 passividades, se é médio não pode doutrinar, não pode frequentar reunião mediúnica em 2 centros, não pode deixar o espírito falar, porque tem que um monte de médium comunicar, senão não dá para todo médium trabalhar. Então o espírito já chega, o doutrinador nem deixa ele falar e já lhe dá uma doutrinação e ele sai e vem outro, criando uma reunião mediúnica onde a espontaneidade do médium foi paulatinamente sendo castrada. Há proibição de espíritos guias falarem, nós mesmos, e aqui eu tomei a culpa, que nós estamos juntos nisso aí há muitos anos. A gente mesmo dizia, não, não precisa de guia falar, o que os guias tinham que falar está nos livros, leia os livros, reunião mediúnica para doutrinar espírito sofredor, não é para guia. Então, eu acho que tudo isso foi diminuindo a espontaneidade da sessão, castrando o exercício mediúnico. E mediunidade, ela é intuitiva, é o lado direito do cérebro. Então, se a gente começa com muitos senões, muitas regras, aquilo não vai fluir. Então, quando você fala, e eu concordo, que a gente raramente vê uma mediunidade mais ostensiva, eu acho que, em grande parte, nós não permitimos que essas mediunidades aconteçam. Alguém até uma vez comentou, se o Chico Xavier estivesse começando hoje, com 17 anos, fosse para um centro espírita, ele não ficaria, ou não seria Chico Xavier. Porque não dá, né? O que a gente oferece no centro espírita para os médiuns mais ostensivos é um arroz com feijão, que eles não os vai satisfazer. Então, você que trabalha no COEN há muitos anos, minha mãe e eu também, durante um tempo, a geração COEN, eu acho que é uma geração que foi muito castrada, para impedir confusão. A gente cerceou muito a espontaneidade, e eu acho que isso pode ser um fator que gerou esse desinteresse. Eu quero ouvir a sua opinião a esse respeito, e se você concorda com isso, se a gente tem como reverter de alguma forma. Eu acredito, Ricardo, que essas posturas, esses comportamentos, essas recomendações, elas devem ter nascido, devem ter o seu nascimento na insegurança. Na insegurança. O que eu me lembro é, para a segurança dos dirigentes, para a segurança dos condutores, eles cercaram e cercearam para que seus médiuns preservassem a sua saúde física. Eu penso que passa, de alguma forma, por esse viés. Por esse viés. Por quê? Quando nós tivemos, a exemplo da nossa querida Nilza Benatti, que ela identificou um problema físico dentro do grupo mediúnico, em trabalho mediúnico, falou isso, é cardíaco, eu acho que era cardíaco o problema da médium, levanta tudo, interrompe tudo, vamos levar o médium para o hospital. Eu acredito que talvez parte desse cuidado extra advinda tenha o seu nascido nesse processo. Eu acho que isso talvez seja o primeiro, a preservação do médium,
por falta de conhecimento. Não sei se falta de fé, não sei se falta do quê, mas muito também por essas informações que nos foram passadas por esses médiuns, por essas informações. Porque se você foi um período em que os médiuns pipocaram igual panela de pipoca. Era uma imensidade de médiuns, que nós não tínhamos onde colocar mais médium que aparecia. Então, houve também, eu acredito que, paralela a isso, uma espécie de conhecimento que, de repente, aqueles médiuns, não querendo assumir a responsabilidade da mediunidade, eles, com o conhecimento já adquirido, mesmo que relativo, eu não preciso. Então, eu não vou mais. Eu não vou arranjar para mim maior responsabilidade. Eu penso que, de alguma forma, pode ser uma opção pessoal, individual desses médiuns, porque eram muitos médiuns. E a mediunidade dava status. O médium era poderoso. Eu participo da reunião mediúnica de fulano. Ele era gente muito importante. Mas, junto com isso, Ricardo, houve uma constatação de que a maioria desses médiuns não participavam dos trabalhos extras da casa espírita, do centro espírita, dos grupos de estudos. Por ele ser tão importante, ele não precisava mais participar, porque eram muitos trabalhadores. Os diretores faziam coisas incríveis. Então, começou-se a, entre aspas, eu acredito que na mente desses médiuns, eu não preciso mais disso. E aí nós fomos perdendo o trabalhador. Fomos perdendo o trabalhador dentro de uma casa espírita, nos outros setores, e foi ficando deficitário. A condução da sobrevivência da casa espírita, da manutenção da casa espírita, em vários, abrindo a casa vários dias, você não tinha trabalhador para essa manutenção, desse funcionamento. Também aconteceu nesse sentido. Então, eu penso que também há vários fatores. Evidentemente, houve, sim, uma espécie de cerceamento, sim, da capacidade. Houve, sim. Tem médium que acha que não pode nem mexer na cadeira. Né? Tem médium que não, eu não posso, porque eu estou desequilibrado se eu fizer isso. Estou desequilibrado se eu fizer isso. Eu já vi médium ter vergonha, se sentir constrangido, porque era uma pessoa nervosa em si, e durante a passividade mediúnica manifestava o seu nervosismo, que era natural. E às vezes escorregava da cadeira, tinha alguma coisa, e a médium se sentia. Não, isso participou, eu posso falar, porque aconteceu no grupo que eu dirigia, não que a gente dissesse, ó, você não pode cair da cadeira. Ninguém falou isso para ela, mas ela se sentia constrangida porque uma vez escorregou e caiu da cadeira, porque ela era em si mesma nervosa. Então, eu penso que há muita coisa dentro disso, o não ser julgado, o melindre, a não aceitação das conversas esclarecedoras, porque a gente pode. Nos nossos grupos, nós sempre abrimos. Vamos agora nos abrir à recepção do espírito orientador, do espírito bom, que venha nos trazer uma mensagem. E não vinha. Não sei por quê. E não vinha. Agora, como é que a gente vai fazer? Recebe, meu filho? Eu já vi dirigente aproximar mais antigamente isso, não agora, recentemente. Não antes da pandemia, vamos dizer assim, mas bem lá para trás. Eu já vi dirigente falar, recebe, meu filho, o espírito está aqui do seu lado. Dá passividade. E o médium depois comentar, não senti espírito nenhum do meu lado. Quer dizer, então eu penso que é uma série de fatores que vão contribuindo e que culmina com essa escassez de capacidade. Né? Eu não sei se é porque a gente foi cerceando a espontaneidade, mas fato é que não, a gente não registra mais essas capacidades que permitem uma maior fidelidade ao pensamento que o espírito manifesta, que o espírito emite. Isso eu penso. Mas deve ter todos esses fatores juntos, né? Com certeza é fruto da nossa humanidade. Nós vamos passar agora para o nosso companheiro lá de Gorda.
de Goiás, o Elias. Ele se inscreveu pelo chat aqui. À vontade, Elias. Ô, Leia, primeiro prazer conhecer você, né? Que bom. E obrigado por compartilhar com a gente sua experiência, que bom. Eu fiquei com uma questão aqui que, assim, observando também assim no universo espírita aqui da nossa região, e eu não sei como é que é, de repente até aí pode ser diferente, o Ricardo comentou aí, é bem específico aí da região da mata, né? Mas não sei se tem alguma coisa a ver. Aqui, pelo menos aqui em Goiás, e tem outras regiões que o pessoal já comentou isso também, muita gente, principalmente jovens, tem sido mais atraídos pela Umbanda, né? A Umbanda tem sido um campo com muita atratividade para os médiuns, porque o modo de se viver a mediunidade na Umbanda é muito diferente e parece que até bem mais divertido, bem mais prazeroso do que o modo espírita, né? Você acha que isso também pode estar relacionado a esse esvaziamento dos centros espíritas? Como é que você compreende essa questão do papel da Umbanda na realidade atual da mediunidade? Elias, é um prazer conversar com você. Elias, eu penso que cada pessoa traz a sua particularidade, a sua peculiaridade. Cada pessoa, ela se sente atraída por aquele fator que é natural nela, a busca. Então, eu penso que a Umbanda, ela atende de forma correta, porque dentro de mediunidade não tem certo e não tem errado. Dentro de capacidade mediúnica não tem certo e não tem errado. Ou tem a capacidade ou não tem. A manifestação ela deve ser espontânea. Então, essa manifestação deve atender aos anseios dessas pessoas que lá vão. Eu já participei, minha mãe era médium de Umbanda, médium espontâneo, sem preparo nenhum, sem preparo nenhum. Eu nunca tive essa mediunidade ostensiva, nunca tive. Então, eu era aquele sapo de fora que ficava espiando, né? E ela recebia e previa coisas que iam acontecer nas manifestações, e aquilo nos encantava. Eu lembro que minha mãe trazia capacidade de efeito físico. Os tacos do quarto da minha mãe eram soltos. E os espíritos que lá entravam faziam barulho, peleque, 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 dando a volta no entorno da cama dela. E ela relatava que a hora que o espírito se aproximava da cama dela, se assentava e ela era capaz de registrar o volume do espírito se assentando perto do corpo dela, afundando a cama. Isso é efeito físico. Concorda? Então, é muito interessante aquela questão da capacidade. Havia, sim, uma... Eu me lembro quando meus irmãos, eu era menor, eu sou a terceira filha, os efeitos mediúnicos sempre me acompanharam por causa da minha mãe. E eu me lembro que tinha os espíritos de porco atazanando a vida dos meus irmãos, de tal forma que meu irmão mais velho, adolescente, subia na parede de 4, assim, ó, que nem exorcismo. E minha mãe, sem conhecimento, ela tinha feito até o 3º ano primário, minha mãe. E ela arrepiou e percebeu um mal qualquer ali interferindo na vida da sua cria. E veio a galinha choca e cresceu. E cresceu de tal forma que ela bateu no peito e disse: venham em mim, covardes. Botou o dedo no nariz dos espíritos, que era espírito de porco, certamente, e os fenômenos se acalmaram. Ela tinha autoridade moral materna, defendendo a sua cria. Então, a gente vê, eu sou desse tipo de histórico. Então, eu vejo a Umbanda, Elias, de fato, como um período, uma fase em que chama a atenção de determinadas personalidades nossas. Com certeza, o nosso perfil psicológico se adequa, gosta. Eu frequentei Umbanda lá na minha adolescência, por causa da minha mãe. E chegou num ponto que aquilo não me interessou mais. Por isso é que eu falo. Eu penso que deve ser numa faixa aí de população, de espíritos, que ainda precisam, e nesse caso a Umbanda é extremamente útil, porque vai trazer para eles o questionamento da imortalidade da alma, vai trazer para eles a questão da inteligência dos espíritos, da tendência comportamental dos espíritos,
do interesse deles em agir dessa ou daquela forma. Há uma troca que é bastante humana, no meu entendimento, de dar e receber a esses espíritos, coisa que no espiritismo não tem. Você não dá nada para espírito. E fisicamente você também não recebe, teoricamente, nada. E na Umbanda há essa troca que é tão humana. Então, eu acho que é bem um estágio de interesse apropriado à necessidade dessa população. E não necessariamente que a Umbanda esteja esvaziando o centro espírita. Eu penso dessa forma. Não sei se respondi o Muito seu questionamento. obrigado. Paulo, meu companheiro, vamos lá? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Leia, muito obrigado pela sua exposição, achei todas as suas hipóteses muito bem aventadas, né? E fiquei aqui na expectativa do Elias nos apresentar um pouco da sua reflexão sobre a tese dele, né, enfim, da mediunidade enquanto um fenômeno de natureza sociopsíquica, né, se eu entendo bem, posso denominá-lo nesses termos, mas enfim. Agora, fiquei ouvindo sua fala e, e pensei em um lado muito interessante. Lembrei-me que minha mãe também teve uma experiência muito semelhante a essa que você descreveu aí na minha infância. Eu tinha como muito real ou reais a presença de dois espíritos, de maneira quase palpável, né? Um que era um espírito que se apresentava como uma criança e não era um amigo invisível, né? Era uma coisa diferente. A época teve consultas com psicólogos, uma série de coisas. E tinha um outro espírito que havia morrido no porão da casa que a gente morava, e ela morreu queimada naquele porão ali, motivo pelo qual até meu pai comprou o terreno mais barato, né? Porque o terreno era assombrado. Mas, enfim, esse espírito estava lá e, de fato, me acompanhou durante muito tempo, até que uma noite o meu pai, tentando dissuadi-lo da perturbação que ele fazia quase que todas as noites, me incomodava muito, eu dormia pouco, enfim. A minha mãe chegou com a sua autoridade de mãe católica e expulsando o espírito. Você vem efetivamente em cima de mim e deixa o meu filho em paz. E o espírito quase que se materializou. Foi uma coisa muito interessante. Ela foi empurrada mesmo por esse espírito. Enfim, foi uma coisa muito, mas muito interessante, né? Agora, isso é só curiosidade. Depois a mediunidade, enfim, deu uma pausa e só apareceu agora, muito recentemente, que está sendo uma experiência muito positiva, e eu pensei exatamente nisso. Porque os anos de estudo me deram se não uma certeza, uma confiança muito grande no lidamento, né, com o fenômeno, na diferenciação, ou no esforço sempre necessário de diferenciação daquilo que é meu, do que é do médium, do que é do espírito, enfim, né? E fenômenos muito patentes, né? Coisas assim que fogem totalmente de uma explicação que eu ainda não posso dar. Pode ser que no futuro ela, né? Mas enfim. E aí o que me chamou a atenção? Eu fiquei me perguntando, dentre as muitas hipóteses que nós podemos aventar, a ignorância, não Leia e demais, dos médiums em relação ao fenômeno. E, ao mesmo tempo, as advertências inúmeras de Kardec no sentido da autonomia em relação a esse processo. Não é nunca o outro que me diz que eu sou médium. E isso é impossível. Isso é impossível. Eu sempre li isso. Durante todo o tempo que, por exemplo, trabalhei na FEAC, eu trabalhava na reunião mediúnica como médium dialogador. Então, lia muito sobre isso. E lia em Kardec, lia nas obras subsidiárias sobre a peculiaridade, a subjetividade, né? Por isso é que eu acho muito interessante as hipóteses do Elias nesse sentido, né? E a peculiaridade, a subjetividade, a individualidade do fenômeno. E quando a coincidência vem, dois médiuns verem o mesmo cenário, perceberem na reunião, aquilo é uma confirmação tácita não, né? Óbvia, clara, explícita, né?
quando é espontâneo, enfim, essa coisa toda. E só para a gente pensar, não. Fiquei pensando que isso é muito grave. O afastamento do médium da reunião mediúnica é efetivamente um desconhecimento muito grande da teoria e dele mesmo. E dele mesmo, porque hoje, como médium, eu diria mais ostensivo, né? Porque também eu acho que a ostensividade tem uma gradação. Ora, negar-me esses fenômenos que hoje vivencio é ser menos. É ser menos. É me conhecer menos. Além da possibilidade que a mediunidade me dá de auxiliar os nossos irmãos em sofrimento, não é? Mas, por exemplo, para encerrar, a sensação de permitir a comunicação de um espírito equilibrado nem precisa ser um espírito superior, não. É algo quase impossível de descrever. Então, quando se houve afastamento dos médiuns com esta certa facilidade, né? Temos que investigar todas essas hipóteses. Mas se a dispersão do médium, do centro espírita, ocorreu com essa ostensividade, né? E na região que eu também estou agora, que é Conselheiro Lafayette, isso não ocorreu. As casas estão cheias, as reuniões estão aumentando, não todas, mas, enfim. Mas pensar que o esvaziamento da reunião mediúnica pode se dever ao desconhecimento do médium em relação à teoria espírita, sistematizada por Kardec e depois, enfim, desenvolvida nas obras subsidiárias, é algo que deve nos preocupar muito, né? Deve nos preocupar muito. Enfim, é isso que eu queria trazer para a Paulo, gente. foi um prazer te conhecer, eu não te conhecia. Ô, Paulo, pelo que você está me colocando, a gente pode aventar a possibilidade do médium estar se sentindo mais livre para optar. Esse afastamento, eu acredito que seja opção da pessoa, do ser humano, portador de capacidade mediúnica. Seja neste sentido, ele realizando a sua vontade, se afastando por entender ele por si só, não porque ninguém lhe falou nada, mas principalmente o fato pós-pandemia é muito significativo neste sentido, apesar de todas as outras condições que a gente levantou, as outras eventualidades. Mas o médium, esse espírito encarnando nessa época, nessa fase, após esse período de existência da doutrina espírita, após a exaustão, entre aspas, dos cursos que esclarecem sobre o espiritismo, esse médium pode estar realizando a sua vontade íntima. Eu não quero mais, eu quero crescer de outra forma. Se ele vai conseguir, é outra história. Mas é um período de experimentação que eu acredito que o ser humano esteja realizando. E que a gente deve respeitar. Deve respeitar. Eu, por exemplo, jamais desanimo um médium ou trato as suas percepções mediúnicas com leviandade. Jamais. Ou com falta de importância. Todas elas, para mim, são importantes, porque fazem parte da percepção, da impressionabilidade mediúnica que aquele médium traz. E a gente sabe que a impressionabilidade mediúnica é a característica principal da mediunidade. Os médiuns são impressionáveis, são sensitivos, eles se impressionam com a dimensão espiritual, com o pensamento dos espíritos, com a identificação que esse pensamento traz através do fluido. A gente sabe disso. Então, negar esse fato é negar o espiritismo. Então, nesse ponto, nesse sentido, eu entendo a sua colocação, mas entendo também que é um momento de responsabilidade dele assumir a sua própria opção, o seu livre-arbítrio. Eu, por exemplo, no tempo que eu trabalhei na Casa Espírita, ainda antes do ID, e depois, já no ID, esse médium me acompanhou, foi junto comigo na reunião mediúnica. E era uma médium, filha de lar espírita. E sua mãe, como educadora, como orientadora, médium, disse que ela era médium e tinha que desenvolver sua capacidade. Bom,
dessa época. E aí ela se sentia obrigada, ela com ela mesma, porque como é que eu vou contestar minha mãe? Como é que eu vou contestar o espiritismo? Como é que eu vou contestar a minha mediunidade, aquela capacidade que eu tenho? E ela periodicamente se desequilibrava. Precisava se ausentar da reunião para se tratar. E isso foi me chamando a atenção. Eu falei, por que isso acontece? Quando ela estava no outro grupo que ela frequentava, isso acontecia mais a miúde. E quando nós estruturamos o grupo de apoio a médiuns no ID, isso, pela discussão, pela abertura da discussão das ideias, isso foi diminuindo, ela foi se sentindo mais à vontade em discutir o que ela sentia, o que ela registrava, foi se sentindo mais livre para fazer isso, sem ser questionada nem criticada. Porque a gente não faz esse tipo de colocação no sentido crítica e julgamento. Não é, não. A gente analisa o fenômeno, a veracidade, eu estou sentindo isso, é um fato. A gente vai tentar encontrar por que você está sentindo isso, mas é um fato que você vê, que você sente, que você registra. Chegou num ponto de tal liberdade que ela teve, que ela perguntou para mim, Leia, eu adoro ser evangélico. Eu posso fazer uma experiência na igreja evangélica e, se não der certo, você me aceita de volta? Eu falei, você é livre, minha filha. Sua vida não vai dar para trás porque você é médium e está deixando a mediunidade. Ela foi, se tornou uma pessoa feliz e nunca voltou. Então, Paulo, eu penso que a gente tem que respeitar a opção, a vontade, o livre-arbítrio do médium, mesmo que ele traga capacidade e esta tenha um significado maior na sua evolução. Eu penso que a gente tem que respeitar isso. Apesar de todo o conhecimento da gente entender que a mediunidade pode ser um instrumento evolutivo, porque nem sempre é, quando mal conduzido, quando castrado, quando cesseado, quando mal orientado, né? Então, a gente pode, mas quem somos nós, né, para cortar e para dizer você deve fazer isso ou você precisa fazer aquilo? Eu penso assim, sabe, Paulo? Ao longo do tempo que eu convivi com muitos médicos, porque meu trabalho não foi propriamente com espíritos desencarnados. O meu trabalho foi com espírito encarnado, foi com médium, tentando libertá-lo de sofrimentos desnecessários, né? Mas jamais castrando ou cerceando a sua capacidade, ok? Eu agradeço a sua participação. A gente vai passar a palavra para o Eli e em seguida a gente retorna com o Elias. Foi chamado aí pelo Paulo, né, Paulo? Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua experiência, por compartilhar com a gente. É sempre muito importante. Geralmente, nos nossos temas espíritas, eu sempre que possível, busco uma posição mais meio termo, né? Analisar os lados, etc, etc. Mas se tem um assunto em que eu poderia dizer que eu sou um pouco mais radical, é a questão de mediunidade. Espiritismo sem mediunidade não é espiritismo. Espiritismo sem mediunidade é movimento de encarnados, filosofia espiritualista ou uma outra religião apenas, né? Sem mediunidade não dá para entender espiritismo. Então, se o prognóstico é de que a mediunidade vai acabar o espiritismo enquanto do jeito que a gente conhece, né? Vai virar um movimento, como existem vários outros movimentos, sempre existiram. Não que o espiritismo seja mediunidade, isso precisa ficar muito claro, mas que a mediunidade para mim, pessoalmente, um dos pontos essenciais do espiritismo, não só no aspecto teórico, mas no aspecto essencialmente prático, eu acho que isso é importante. E por isso me preocupa muito. Eu sou um desses que você citou, que estava há anos e anos nas reuniões mediúnicas, em várias ocupações na reunião mediúnica, e com a pandemia eu acabei não retornando por alguns desses motivos que você citou, mas eu tenho uma lista de outros, que são muitos motivos, né, Leia? São muitos motivos que a pandemia, na realidade, abriu uma caixa de Pandora que revelou muita coisa que estava escondida, né?
Dentre esses motivos, que eu queria colocar só rapidamente, só para a gente pensar junto, né? Vários você já citou, mas alguns eu concordo, outros nem tanto. Por exemplo, a faculdade mediúnica não mudou, porque ela é inerente ao ser humano. A doutrina espírita não mudou, porque ela é apresentada nas suas bases nessas décadas todas. O que mudou? Mudou o centro espírita. Se há algum responsável por esse estado de coisas que a gente tem hoje, para mim, é o centro espírita. O modelo de centro espírita, o modelo de reunião mediúnica que acabou se consolidando nessas décadas, né? E que levou a esse estado de coisas pelos vários motivos que você citou e alguns outros já citaram também, né? Não apenas a questão, vamos dizer assim, dessa relativa disciplina, de certa forma exagerada, mas uma série de crenças que foram criadas em torno da mediunidade, fortemente associada a um viés evangélico, no sentido da mediunidade, nessa questão da moral, né? Que levaram, essa ideia que levou, inclusive, ao estabelecimento dessas restrições todas e dessas disciplinas todas, que em alguns momentos lembra muito aquelas disciplinas dos monastérios das várias religiões, né? Cujo objetivo era fazer uma ascensão moral imediata nessa encarnação aqui mesmo, né? E aí o médium, por causa dessa faculdade, que toda teoria diz que é uma faculdade, mas o movimento espírita trata como um dom, uma graça, uma coisa que ele recebeu para poder evoluir espiritualmente nessa encarnação, todo esse pensamento de um viés evangélico aqui usado no sentido negativo da palavra, né? Nessa tradição igrejística que a gente traz de séculos, tudo isso tornou a mediunidade uma coisa muito, muito mais complexa do que devia ser, né? De uma faculdade natural do ser humano, em que o conhecimento espírita ajudaria a desenvolver, a utilizar, a compreender, se tornou uma obrigação. Você citou o caso aí, eu ouvi diversas vezes. Eu tenho que desenvolver a mediunidade, eu tenho que praticar, porque senão eu vou perder essa encarnação. Não só essas crenças, né? Esse é um dos motivos que eu acho que influenciou muito. E a pandemia mostrou, você começou falando isso, né? Que os espíritos continuam os mesmos, os médios continuam os mesmos, o centro continua os mesmos, ou seja, então não é assim, né? Não é assim. Não é desse jeito que falavam, não é desse jeito que colocavam. Em especial, que é uma tecla que eu tenho batido muito nos últimos tempos, né? A mediunidade está longe de ser só para atender espírito sofredor. A mediunidade, no seu início, não era para isso, foi transformada para isso em meados do século passado. Houve um estabelecimento no movimento espírita e uma restrição do uso da mediunidade quase que exclusivamente para esse fim. A ideia de contato com espíritos que poderiam trazer ideias do mundo espiritual ficou restrita a certas personalidades que foram eleitas no movimento espírita, né? Vocês citaram aí há décadas atrás, no interior, e mesmo em Juiz de Fora, onde essas personalidades não existiam ainda, não tinha essa coisa, né, de alguém dizer como que a mediunidade devia funcionar. O fato de terem surgido médiuns que se destacaram nacionalmente, até internacionalmente, colocou nas costas desses médiuns a obrigação de estabelecer a diretriz, aliás, chama assim, diretriz para o uso da mediunidade. E aí é óbvio que, como qualquer médium e como qualquer ser humano, as diretrizes que eles estabeleceram são aquelas que eles julgavam importantes.
mas isso se tornou um consenso, geralmente forçado, né, no nosso movimento espírita, e as outras possibilidades mediúnicas acabaram sumindo. Há muito pouco grupo espalhado pelo Brasil que está usando a mediunidade para outra coisa que não seja atender espírito sofredor. O que atender espírito sofredor é importante, óbvio, porque é uma das finalidades e um dos usos possíveis, mas eu acho hoje, porque eu acho que, como a maioria de nós, essas ideias mudaram de poucos anos para cá, né? Não era assim essas ideias. Eu acho hoje que a gente, o que o seria necessário, se é que isso vai acontecer, é uma mudança de mentalidade a respeito da mediunidade nos centros espíritas. Evitar que os espíritos se manifestem para conversar, para apresentar ideias, para participar de estudos, é dizer que o movimento espírita é feito só de encarnado. O movimento espírita devia ser de encarnado e de desencarnado. O que significa que os desencarnados, mas eles não têm nada a dizer, nenhuma novidade, mas nem a gente nos grupos de estudo tem também, então para que a gente reúne no grupo de estudo, né? Mas eles vão dar uma opinião pessoal. E o que que a gente faz no nosso grupo de estudo, a não ser dar opinião? Então, dar voz aos espíritos, né? Óbvio que não de uma forma assim, né? De qualquer jeito, mas permitir que os espíritos desencarnados também participem do movimento, dentro das suas, está lá atrás nas obras iniciais, dentro das suas possibilidades, porque independe do espírito ser superior, ter conhecimento, ser isso, ser aquilo, a opinião de todos os espíritos e a experiência deles no mundo espiritual é fundamental para a gente ampliar o nosso conhecimento. Não, já está tudo. O André Luiz falou tudo. Não falou, não, porque falou da experiência dele. A gente tem que ouvir outros espíritos, outras experiências, algo que faça que realmente nós espíritas estejamos em contato com os espíritos. Tem espírita, Leia, e provavelmente você conhece algum, ou muitos, que nunca participou de uma reunião mediúnica. Nunca viu um espírito se manifestar. Nunca. Ué, gente, que doutrina espírita é essa que os espíritos não aparecem? Não tem espírito, só está no livro e nas palestras e nos estudos. Eu acho, então, que o que a gente precisa, para voltar a usar o termo, são novas diretrizes em relação à mediunidade nos centros espíritas. Receber esses médiuns, ajudá-los a desenvolver a sua faculdade, quando essa faculdade aparecer, porque está lá no livro dos médiuns, né? A faculdade muitas vezes é incipiente, só pela experiência ela vai se desenvolver, vai se mostrar, etc, etc. Diminuir o caráter, vou chamar de novo no aspecto pejorativo, essencialmente não, extremamente moralista que existe em relação à mediunidade, entender que, na realidade, o movimento espírita precisa dos espíritos, né? É óbvio que esses espíritos, com tudo que a gente já sabe com esses 150 anos de mediunidade, né? Vai haver interferência dos médiuns, vai haver comunicações frívolas, vai haver opiniões que são descartáveis, mas isso é do ser humano. E os espíritos são seres humanos sem o corpo. Então, assim, é meio utópico, né? Da vez que a gente conversa aí, você fala, isso tudo é muito utópico. Mas que eu acho que é preciso alguma coisa para trazer o exercício mediúnico de volta ao nosso movimento, porque, caso contrário, de novo, vai virar uma filosofia, uma religião, como a gente já tem um monte, né? E é por isso que as pessoas, se é filosofia, eu leio de casa. Se é filosofia, eu vejo no YouTube, né? Eu não preciso de estar participando ou fazendo alguma coisa.
Então, eu acho que realmente é preciso que o centro mude, que a ideia a respeito da mediunidade mude, evolua no sentido de mudar, né? Se amplie, acabe com essa história de que espírito superior, mentor, não sei o que, são espíritos que vão se comunicar, iriam se comunicar, e a gente conversar, Mas isso, eu sei, está longe do nosso espectro atual de como a gente trata, né, a mediunidade ainda hoje. Eli, E obrigado mais uma vez, viu? Eli, eu te pergunto, você estaria aberto a assumir a responsabilidade de receber médiums e começar um pensamento novo sobre o exercício dessa capacidade? Você estaria aberto a assumir essa responsabilidade com perseverança, com alegria, buscando a essência da mediunidade por excelência, como você está colocando? Você estaria aberto a isso? É claro, eu não posso sugerir um negócio que eu não faria. O problema é que não tem onde, né, Leia? Não tem onde. Pelo Brasil afora, há vários grupos. Você deve ter notado, deve ter chegado para você também isso, né? Aqui em Juiz de Fora mesmo, tem pelo menos uns 3 grupos que estão fazendo reunião em casa. Por quê? Porque a reunião do Exatamente. centro não atende mais, É aí que né? eu Não quero chegar, atende Eli. mais, né? Então o pessoal voltou lá atrás, vão reunir em casa, para o horror do nosso movimento espírita, porque eu dei Não, eu muita não aula vejo como, dizendo que não era para fazer reunião mediúnica em casa, eu né? não vejo Então, como. assim, Isso é o primórdio, isso é o princípio. Iniciou-se assim. Por que não voltar a esse primórdio e a esse princípio, se eu acredito que assim deve ser? Isso está errado? O que me impede de realizar esse trabalho? O que te impede? Uma casa já instituída? Uma casa já pronta? Com o pensamento arcaico, com o pensamento uniformizado, bitolado? Ou eu teria coragem de abrir um espaço na minha casa e fazer a coisa do jeito que eu entendo e que eu acredito que deva ser? Aí, Eli, eu parabenizo quem gosta da ideia, quem acredita na ideia e que faz a ideia acontecer. Eu, particularmente, não faria. Primeiro, que eu estou velha coroca, né? Isso, para mim, é a maior justificativa do mundo. Quando eu falo no iFood, explicação, o que você quer mudar no seu pedido? Eu falo, por favor, você pode pedir um entregador para subir no primeiro andar, porque eu tenho 76 anos? E todos eles abrem um sorriso e traz aqui, fala, a senhora está bem, e não sei o quê. Então, eu tenho uma plena, maravilhosa justificativa, mas eu, sinceramente, apoiaria quem tem esse pensamento e tenha essa coragem, esse valor de se abrir a essa possibilidade e começar de novo. Por que não começar de novo? Eu não vou contrapor, porque a mediunidade é a capacidade de comunicação entre os espíritos, não importa se encarnados, se desencarnados ou vice-versa. É a capacidade necessária que os espíritos têm de se comunicarem, de trocarem informações, de crescerem. Mas quem está. A gente quer chegar lá e encontrar o centro organizado, do jeitinho que a gente quer, com a luz acesa, com o banheiro limpo, com quem cuida das portas, da segurança, quem cuida da declaração do imposto de renda do centro. A gente quer isso. A gente não quer ter responsabilidade de abrir as nossas casas e fazer do jeito que a gente entende que deve ser. Então, existe uma série de condições que nós temos que pensar na nossa condição humana e nos nossos questionamentos, nos nossos debates íntimos. Então, Eli, eu acho que é válido, é louvável. Eu acrescentaria, participaria com a maior boa vontade dentro do conhecimento que eu tenho, que é parco, que é muito limitado, né? Mas eu faria, eu iria avante.
mas é preciso que alguém faça. Porque não adianta a gente questionar, a gente criticar e falar que o centro é responsável. Chegou nesse ponto, o que nós vamos fazer? Derrubar o centro e construir de novo? Quando o problema está na concepção, no conceito das pessoas que lá estão dirigindo, é aí que entra o questionamento. Eu questiono também os diretores. O conformismo, a apatia, não, é uma apatia de continuar a sobreviver. Eu vejo isso. A gente continua sobrevivendo. Então, o meu ponto de vista hoje, pela lógica, pelo entendimento da continuação da existência do centro, é o trabalho social. O ID, por exemplo, ele tem que investir em Santa Luzia, porque é o morador de Santa Luzia que vai lá no ID hoje. O que eu posso fazer para esse morador? Porque ele é que sustenta a casa, é ele que frequenta a casa. Eu, por exemplo, tenho dificuldade para ir lá, você tem, todos nós temos. Então, aquilo que para nós foi um ideal extraordinário, hoje se tornou um elefante branco, entre aspas, uma dificuldade. Como é que eu vou fazer para ir lá? Então, para mim, faz mais sentido eu fazer na minha casa, porque aqui, pelo menos, eu vou fazer. Agora, como que eu vou ajustar isso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei, e receber o estranho que vem da rua e lidar com ele, com a sua capacidade, com a sua história, com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele teme. É difícil isso, é todo um contexto difícil, né? Mas vamos discutindo. Vamos Você falou, discutindo. Christian, que alguém mais ia falar? Então, nós estamos avançando com a hora aqui. A gente vai encerrar, então, com a participação do Elias, em seguida do Paulo. E aí a gente fecha. Ok? Elias, vamos lá? Eu achei muito interessante, Léo, isso que você falou de voltar para as nossas casas, familiar. Gostei dessa referência, porque o Espiritismo começou por aí, né? E eu não sou evolucionista no sentido comum do termo, né? De achar que as coisas seguiram evolução e que não podem voltar ao que eram. Pelo contrário, eu acho que nós estamos experimentando hoje um retorno a Kardec. E eu acho esse retorno muito bom, sabe? Então me animou muito essa fala sua. Até eu nem tinha escrito, não, mas uma mãozinha apareceu aí, eu falei, vou aproveitar, né? Então, assim, o Paulo disse uma coisa, Paulo, que eu gostei muito, que é a mediunidade espontânea. A mediunidade espontânea é o que mais me impressiona no Espiritismo, é a mediunidade espontânea. Eu também cresci no meio disso. Eu tinha meu pai, que era um médium polivalente, que era um negócio muito interessante, minha mãe, que era médium psicofônica. Então, eu cresci no meio disso, né? Assim, eu cresci vendo mediunidade espontânea acontecer, e meu pai e minha mãe ali envolvidos com isso, porque era o dirigente do Centro Espírita. Então, eu acho esse campo da mediunidade espontânea o campo mais rico, mais lindo que a gente tem, inclusive, para estudar, né? E vejo com muito otimismo esse retorno a Kardec, porque o que eu observo, e aí eu tenho uma notícia ali que eu acho que vem ao encontro do que você falou, né? A gente está reativando a escola de médios na Fraternidade Espírita. A última vez que eu estive na direção geral, a gente começou essa experiência, né, a escola de médios, bem no modelo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de experimentar a mediunidade, cada um, menos critério de entrada, né, um negócio bem interessante. E aí depois, com a pandemia, tudo isso parou e nós estamos retornando agora novamente. Tem muita gente precisando de socorro mediúnico. Tem muita gente precisando de socorro mediúnico, né? Pessoas que não sabem lidar com sua sensibilidade, sabe? E que isso é fator de sofrimento. Nós estamos lá com um rapaz que está sendo obrigado a envolver até polícia, né? Porque ele incorpora e quer matar a mãe, né? Então, assim, a gente tem muita necessidade. Esse panorama nunca mudou. Ele toda a vida existiu, ele continua existindo. E eu acho que talvez essa seja uma das grandes contribuições que o Espiritismo oferece para a sociedade, que é de um local onde a mediunidade vai ser tratada com respeito, né? Sem exorcismo, sem violência, sem obrigatoriedade de conversão religiosa. Então, eu acho muito interessante e acho que tem muito a se fazer com relação à mediunidade. Eu concordo com você ali, espiritismo sem mediunidade não é espiritismo, é uma nova acrópole, né? É uma nova acrópole. Então, eu acho que a gente tem sim que achar esse espaço e ocupar ele, né? Então, eu anotei aqui dois pontos que eu queria dizer. Eu gostei muito da sua conclusão, Leia, né? Que mediunidade não é obrigatória. Eu acho que essa é uma descoberta muito boa que a pandemia nos trouxe. Gostei muito de você enfatizar isso. Então, esse negócio de que o médium não participar, ele vai ficar perturbado. Isso aí caiu por terra. Isso aí foi
A pandemia mostrou que não é verdade, né? O médium é livre para optar se ele quer ou não exercer a faculdade dele. Isso é uma redescoberta de Kardec. Na época de Kardec não existia isso, a mediunidade não era obrigatória. Tinha, inclusive, médium paga lá na equipe do Kardec, né? A Ruth Jafé era médium cartomante, era tipo cartomante aí, né? E cooperou com Kardec, né? Então, assim, isso nunca foi problema. Então, eu acho que essas conclusões elas são muito importantes e vão ser bem relevantes para a gente reorientar a prática mediúnica nas casas espíritas ou nas nossas casas, como a gente quiser. Eu achei muito interessante. E aí, eu queria tocar no último ponto aqui, que eu acho, e aí sim, aí agora, o Leia, né? Quando você falou assim, que acha que mudou a característica da mediunidade, aí o Eli discordou, que acha que não, que o que mudou foi o centro espírita, e eu já discordo você também, Eli, eu acho que o que mudou foi a sociedade, foi o mundo. Né? A sociedade mudou, a maneira como a sociedade compreende, vive, mediunidade mudou, a ascensão da Umbanda criou uma nova perspectiva, o candomblé. Então, mediunidade hoje as pessoas associam a dança, a gira, a expressividade, né? A corporalidade. Então, assim, mudou a concepção social de mediunidade, né? E é claro que isso vai impactar no meio espírita também. A gente vai. Eu não concordo, aí lá na fraternidade alguém falou assim, então nós vamos trazer isso para o centro espírita? Acho que não, de maneira alguma. Essa é a concepção da Umbanda. O espiritismo faz da mediunidade laboratório. Para o espiritismo, mediunidade é laboratório, é estudo, é atendimento quando surge alguém em situação de sofrimento, mas é outra pegada, né? Então, eu acho que a gente também tem que achar a nossa identidade e ser fiel a ela, sabe? Mas eu queria destacar esse ponto. Sobretudo, o que mudou foi o mundo, foi a sociedade lá fora, e que o nosso grande desafio agora é achar como nos adaptar a essa nova realidade, né? Então, eu acho o mundo é dinâmico, nunca o rio pelo qual a gente passa nunca é o mesmo, né? Então, acho que a gente agora está precisando aprender a pisar nesse novo rio que está passando sob nossos pés, sob essa ponte, e achar meios de lidar com isso, sem perder, sem abrir mão da proposta espírita, que eu acho que ela é muito bem elaborada por Kardec, e a gente tem que ser fiel a ela se a gente quiser fazer bom uso da sensibilidade mediúnica das pessoas. Bom, falei demais, mas era só para também participar um pouquinho aqui com as coisas que me vieram à mente. Obrigado. Ô, Lé, se você concordar, a gente já passa agora para o Paulo e volta para você para encerrar. Pode ser? Pode sim. Vamos lá então, Paulo. A minha fala é muito rapidinha. Eu queria reforçar essa fala do Eli. Recentemente eu li, nos estudos deste grupo aqui, até coloquei para a gente, esse grupo aqui é um grupo mediúnico que fez no ano passado e ano atrasado uma experiência muito interessante de uma participação ostensiva e no sentido do que o Eli afirmou agora há pouco. Dr. Bezerra de Menezes, Honório Onofre Abreu e Leon Denis participaram efetivamente e não coincidentemente, Leia, por meio de uma médium sonambúlica, de reuniões duradouras, reuniões extensas, onde eles participavam como integrantes. O Dr. Bezerra escreveu uma mensagem que está no site, inclusive, dizendo exatamente isso, né? Que ele não estava ali como um espírito superior, mas como um estudante da doutrina espírita no plano espiritual. Porque a ele incomoda, e não somente ele se fazia ali ouvir em nome de alguns outros, a ele incomoda muito no movimento espírita no plano superior o intelectualismo elitista, que ele afirma, ele conceitua de uma maneira muito interessante. Não é que o intelectual não tenha uma participação na doutrina espírita, muito pelo contrário. A intelectualidade enfim, a intelectualidade, né, nela mesma tem uma participação muito grande na doutrina espírita, mas ela não pode se apresentar como a leitora única da doutrina espírita para os espíritas e para o mundo. Quer dizer, não há um tradutor nomeado, né, o Elias vai gostar muito, não há um processo hierarquizado onde espíritos desencarnados ou encarnados vistam túnicas de novo e todo o paramento
né? E se apresentem nessa crítica que o Elias vem fazendo há algum tempo, e isso é muito legítimo. Se apresentam como os intérpretes da doutrina espírita. Bezerra de Menezes adverte que não é nada disso. A doutrina espírita foi escrita para que todos nós a entendamos, possamos nos apropriar dela para que ela efetivamente se torne libertadora, né? Então, achei muito interessante só reforçar essa ideia do Eli, que me parece muito bem-vinda, né? E aí, seja a doutrina espírita com mediunidade, sem dúvida, porque sem mediunidade não há doutrina espírita. Na casa espírita ou na casa da gente, feita com seriedade, feita com responsabilidade, boa vontade, caridade, que ela seja feita em nome de Kardec, em nome dos bons espíritos que fizeram esse esforço enorme para a gente ter esse imenso conhecimento libertador de nós mesmos, né? Outra fala do Eli. A mediunidade, primeiro, é para a libertação e conhecimento, autoconhecimento do médium. Outra coisa que também o Elias reforça muito há muito tempo, né? A mediunidade é para o médium. É também, é claro, para a assistência espiritual. Sem nenhuma dúvida, é a caridade, que está em todo lugar e deve estar no universo todo. Mas ela é primeiro para o conhecimento de nós outros. E se não tiver espaço para a mediunidade na casa espírita, não haverá casa espírita. Haverá casas espiritualistas com outras orientações, né? Enfim, é isso. Desculpa, também falei muito. Léa, à Eu só vontade. quero agradecer o espaço que me foi aberto, dividir com vocês a minha experiência, porque eu coloquei bem claro que a minha experiência é com médiums, né? E, nesse sentido, não há ninguém que mais se preocupe e se ocupe do que com o bem-estar, com o autoesclarecimento e com a libertação do médium, né? Então, agradeço a participação dos companheiros, acredito que realmente não há espiritismo sem mediunidade, porque é uma lei natural de comunicação entre espíritos. Por que não haveria entre espíritos encarnados, né? Seria a mediunidade propriamente dita. Mas que é preciso a gente fazer alguma coisa, a gente fazer acontecer. Isso é muito importante, né? Que a gente se aventure, como os primeiros fizeram. E foi um sacrifício monstruoso, um trabalho de perseverança, um trabalho sacrificial de pesquisadores, de experimentadores e de médiuns. Foi um trabalho assim enorme. Será que nós estamos dispostos a começar de novo? Eu deixo aí a pergunta que vocês, de alguma forma, me fizeram. A atualidade depende de nós. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Né? Nós que agradecemos você dividir aí suas experiências, né? Seu conhecimento conosco. E vamos lembrando aqui que a gente vai retornar daqui a 15 dias. Portanto, no dia 18 de abril, a gente está de volta aqui com o TED. E para quem quiser compartilhar, assistir novamente, nós estamos lá no canal do YouTube. Você pode pegar esse vídeo lá e compartilhar ou assistir quantas vezes quiser. E também no nosso site aqui do Espírita Info. Pessoal, muito boa noite. Obrigado pelos presentes aí. Tenhamos uma ótima noite. Tchau, tchau. Um Boa abraço. noite, Valeu, gente. valeu. Até a Obrigado, pessoal.